Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem está falando é o Pedro Villanova e no vídeo de hoje eu decidi ensinar para vocês como montar de forma simples a primeira versão que eu fiz do Balancing Robot. Aqui, como podem ver, estão as peças que foram impressas em 3D para dar sustentação e para evitar que algumas peças fiquem muito próximas umas das outras. E é claro, para qualquer Balancing Robot que vocês forem montar, há mais de uma maneira, mas essa daqui eu utilizei motor do tipo CC, ou DC eu não lembro direito, mas lembro que é um desses nomes. Essas duas rodas aqui, duas baterias de lítio, um Arduino Uno, um Shield L298M, para poder controlar os motores, seja o sentido em que eles vão girar, ou até mesmo a velocidade que eles vão receber. E aqui, como podem ver, está o que todo Balancing Robot precisa ter, independente de qualquer motor ou roda que vocês estiverem utilizando, que é o famoso giroscópio MPU 6050. Giroscópio esse que consegue identificar os movimentos que o Balancing Robot está realizando em diferentes eixos, seja ele X, Y ou Z, justamente para poder mover as rodas em diferentes direções e garantir estabilidade durante o movimento do Balancing Robot, tá certo? E eu decidi utilizar o Arduino Uno para essa primeira versão. A próxima eu já estou planejando um servidor web utilizando um ESP8266, o IMUS D1, tá certo? Que tem a mesma estrutura do Arduino Uno, mas o que muda é que ele pode utilizar rede Wi-Fi e, por meio da rede Wi-Fi, controlar um Balancing Robot, tá certo? E é claro, galera, essas aqui são basicamente as conexões que vocês precisam fazer para que o Balancing Robot possa funcionar de forma correta. E é claro, e além dessas conexões, caso vocês decidam utilizar essas mesmas peças, certo? É obrigatório que vocês comprem parafusos do tipo M3 e M2 também. O M3 é para cada um dos pilares, para os motores e para as rodas, e o M2 é utilizado no Arduino Uno e no giroscópio. Ah, o M3 também é utilizado no L298M, tá certo? Bom, então é isso basicamente. Eu vou explicar o código agora para vocês. E até daqui a pouco, pessoal! Então, pessoal, aqui como podem ver, está o código que deve ser utilizado no projeto. Aqui estão as bibliotecas que devem ser utilizadas para que o código possa funcionar corretamente. E é claro, galera, eu tive algumas dificuldades em encontrar os valores perfeitos para dar estabilidade e saber lidar com as oscilações. Por outro lado, o Min ABS Speed eu testei e 30 ficou perfeito essa velocidade. Agora lembrando, galera, o Min ABS Speed está na lista de variáveis que você deve alterar com base nos testes que você for fazer do seu próprio Balancing Robot, tá certo? No meu caso foi 30. E é claro, um dos testes que vocês também precisam fazer para alterar um dos valores que está aqui no código também inclui esse valor aqui, o Original Set Point. Aqui no meu resultou em 180. No caso do meu Balancing Robot, tinha resultado em 180.0. Só que quando vocês forem fazer o teste do seu próprio Balancing Robot, tenham em mente que pode aparecer valores menores ou maiores do que 180, que pode ser 181, 179. E quando vocês forem fazer os testes para identificar o Original Set Point, o recomendado é vocês deixarem o Balancing Robot e o giroscópio em uma superfície plana ou tentar encontrar objetos que possam dar estabilidade e deixá-lo reto durante a fase de testes para vocês identificarem o original set point. E é claro, esses valores aqui, o KP, o KI e o KD, que são valores que servem de resposta imediata, saber lidar com as oscilações e corrigir erros acumulados. No meu caso, o mais próximo que eu consegui achar foi 45, 20 e 1.5.
Agora, no caso de vocês, quando vocês forem testar o próprio Balance Robot de vocês, pode dar valores diferentes, que podem ser maiores que 45, KI, KD ou até menores. Lembrando que, quando vocês forem testar pela primeira vez, vocês devem usar esses valores aqui, atribuídos a KP, KI e KD, 10, 0 e 0. Quando vocês forem testar o Balance Robot, pela primeira vez, vocês têm que utilizar esses valores. E depois de testarem com esses valores aqui, vocês devem alterar. Vocês devem alterar os valores com base nos testes que vocês fizeram do Balancing Robot, para saber se ele fica em perfeito equilíbrio, se ele fica se mexendo muito para uma determinada direção. Velocidade também é um ponto importante. E aqui vocês também têm que alterar o Motor Speed Factor, tanto para a esquerda quanto para a direita. E aqui estão os pinos de conexão do L298M, tá certo? E é claro, quando vocês forem conectar no Arduino Uno de vocês, ou em qualquer outra placa, lembrem-se de uma coisa, no caso do Arduino Uno, os pinos Enable A e Enable B, eles não precisam necessariamente estar nos pinos 10 e 11 do Arduino Uno. Porém, é obrigatório que ambos estejam conectados em pinos do tipo PWM, para vocês poderem controlar a velocidade, seja para reduzir ou para aumentar a velocidade. É obrigatório que Enable A e Enable B estejam conectados em pinos que sejam PWM, seja qual for a placa. E dos pinos de IN1 até o 4, vocês podem conectar em qualquer pino digital de qualquer placa Arduino ou ESP, podendo ela ser PWM ou não. Mas como eu disse antes, Enable A e Enable B precisam estar em portas que sejam PWM. Aí, é importante levar em consideração que, na hora que vocês forem definir os valores do giro para cada um dos três eixos, X, Y, Z, é obrigatório que eles estejam instanciados para 0, tá certo? Aqui, como vocês podem ver, o sample time, eu aqui decidi utilizar 15. Só que no caso de vocês pode ser que varie. E é claro, o set output limits varia de menos 255 a 255. Porque o que acontece, galera, é que se, por exemplo, você for ligar alguma coisa na entrada analógica do Arduino, principalmente se for um potenciômetro, os valores podem variar de 0 até 1023. Agora, quando vocês vão mexer na velocidade do... Agora, quando vocês forem mexer na velocidade dos motores que deve ser utilizado no Arduino Uno, os valores podem variar de 0 até 255. Nunca passa disso, tá certo? Quando vocês forem utilizar, sempre utilizem valores entre 0 e 255 para controlar os motores, ok? Aí, continuando, aqui estão algumas configurações básicas, endereço e algumas mensagens para o caso de ter ocorrido alguma falha durante os testes. E aqui o input, esses valores que foram gerados serão responsáveis, ou melhor, estarão presentes tanto na direção quanto na velocidade, ou melhor dizendo, eu falei errado. Eles são essenciais para a configuração do giroscópio, com base em cada um dos três eixos X, Y e Z. Essa variável input é essencial para cada um deles, tá certo? Que inclusive deve ser atribuído aqui mesmo na função PID, ok? Vou deixar esse código na descrição, e para quando vocês forem testar, como eu disse, inicialmente utilizem os valores 10, 0 e 0, depois vocês partem para novos valores. Bom, então é isso basicamente. Agora que eu já expliquei resumidamente o código e o que vocês devem fazer, vamos agora mostrar o Balancing Robot funcionando, que não ficou muito bom o resultado, mas fiz o melhor que eu pude. Então, até daqui a pouco, pessoal.
Então, pessoal, agora que eu terminei de explicar o código, vou mostrar agora o Balancing Robot funcionando. Claro, eu não consegui achar valores perfeitos para lidar com a parte da estabilidade e saber lidar com a parte em que ele oscila, tá certo? Mas os resultados que eu consegui achar eram muito próximos do esperado. E como eu já disse, quando vocês forem testar o Balancing Robot de vocês, os valores KP, KI, por exemplo, eles devem ser diferentes quando vocês forem testar o seu próprio Balancing Robot. Os valores devem ser diferentes daqueles que eu utilizei no código principal do Balancing Robot. Pode ser maior ou menor do que os valores que eu mostrei. E é claro, essas duas estruturas aqui que eu coloquei são para justamente servir como forma de evitar que ele sofra muitos danos durante a queda. Ou melhor dizendo, serve apenas como um suporte para o caso dele sofrer uma queda, como se fosse, por exemplo, uma bicicleta normal, uma bicicleta com rodinhas, por exemplo. A ideia é basicamente essa. E eu até aconselho que vocês utilizem essas duas estruturas aqui que eu mostrei, e quando vocês verem que os valores KP e KI, por exemplo, estão ótimos, já não há mais necessidade de utilizar essa estrutura quando vocês verem que os valores estão perfeitos. Então, pessoal, eu precisei fazer um corte no vídeo porque uma das pilhas do Balancing Robot, ou melhor, uma das baterias do Balancing Robot teve que ser trocada. Mas eu testei e agora ele está funcionando. Claro, ainda não está 100% assim, mas eu garanto que nas próximas versões haverá melhorias e algumas funcionalidades a mais. Então vamos testar. E é isso basicamente. Porque como eu disse, tive dificuldade para encontrar os valores certos KP e KI, mas consegui manter ele em estabilidade só por alguns segundos. E como eu disse, essas duas estruturas podem auxiliar na hora que vocês estiverem testando o Balancing Robot de vocês, e depois vocês podem remover tranquilamente. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado o vídeo mais ou menos, porque como eu expliquei, tive dificuldade para achar alguns valores corretos para o Balancing Robot, mas o código que eu mostrei é comumente utilizado em qualquer Balancing Robot que vocês criarem que tenham esses mesmos componentes, seja um Arduino, um L298M, um giroscópio MPU 6050 e dois motores, componentes comumente utilizados. E é claro, eu já tenho planos para outras versões, que inclusive, como eu disse, tenho até planos para uma versão que envolve controle através do servidor web em vez de ser Bluetooth. E é isso basicamente. Também estou disposto a aceitar mais sugestões de projetos, vídeos, tutoriais. E se vocês gostaram, deixa seu joinha, se inscreva no canal. Qualquer ideia, solução que vocês tiverem para o projeto, também podem compartilhar. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Vou deixar o link do código na descrição. Falou disso, pessoal!